Teologicamente, o seu podcast de teologia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma alegria enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o John e estamos iniciando mais um podcast do Teologicamente. Eu sou o Caio. Hoje a gente vai falar sobre ministério com jovens, cosmovisão e um pouco como que o líder deve enxergar toda essa relação aí entre jovens e realidade. Legal. Caio, é um prazer ter você aqui no Teologicamente e estamos estreando aqui a primeira vez, né? O nosso podcast presencial, né? Sim. Geralmente nós gravamos on demand. Hoje nós estamos aqui presencial, né? Seja bem-vindo ao Teologicamente. Beleza, eu agradeço. É um enorme prazer estar aqui com vocês e espero que seja legal. Legal. Bem, você já adiantou um pouco aí, mas o que a gente vai falar aqui mais especificamente nesse episódio? Então, a gente vai tentar abordar um pouquinho sobre ministério com jovens, né? Ministério pastoral, como lidar com jovens, né? nessa realidade, nesse mundo em que a gente tem hoje, e observar um pouco a relação em que o líder deve ter com o jovem, deve ter com essa realidade. Sim, legal, cara. E assim, eu acredito que trabalhar com jovens deve ser um desafio, né, cara? Sim. Cara, é um desafio por inúmeros motivos, né? Inúmeros fatores. Uhum. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, Sim. né? Mas a gente vai perceber que tem inúmeros desafios, mas também tem benefícios. Tem benefício, né, cara? Beleza. Você que acompanha esse projeto há algum tempo sabe que os nossos conteúdos são disponibilizados de forma gratuita na internet. E para nós é motivo de orgulho e satisfação saber que você não paga nada para ouvir os nossos podcasts, ler os nossos artigos e também os nossos devocionais. Mas para manter esse projeto de forma gratuita e acessível a todos, alguns gastos são gerados. E como um projeto independente, não recebemos ajuda de nenhuma instituição. E para continuarmos como um projeto gratuito e independente, contamos com você. Faça parte do nosso clube de apoio. Você pode fazer parte do nosso clube de apoio das seguintes formas. A primeira opção, você pode fazer uma doação avulsa ou mensal. Clicando no link abaixo, faça uma doação. A segunda opção é que nós sempre indicamos literaturas em nossos conteúdos. Primeiro, porque é uma forma de você se aprofundar no tema que nós estamos abordando. E o segundo motivo é que a cada compra que você fizer, através dos links que nós indicamos, esse projeto ele ganha uma pequena comissão. E a última opção para ser o nosso membro de apoio é compartilhando os nossos conteúdos com a sua família, amigos e nas suas redes sociais. Com o seu engajamento, mais pessoas passam a conhecer o nosso projeto. Lembrando que os valores aqui arrecadados serão utilizados na manutenção e projetos futuros desse ministério. A sua ajuda é fundamental para continuarmos a manter esse projeto gratuito, independente e acessível a todos. Nós oramos e agradecemos a Deus pela sua parceria. Bem, Caio, já vamos então entrar aqui na nossa pauta, vamos dar prosseguimento aqui. Fala pra gente quem é o Caio Fernandes. Cara, então, esse tipo de pergunta é sempre muito complicado, né? Se autodefinir, né? Uhum. Se apresentar. Mas então, eu tenho hoje 24 anos, né? Eu sou um jovem que fui nascido e criado na igreja, né? Como o jargão gospel fala, né? Nascido e criado na igreja. E desde cedo, então, eu estou dentro desse mundo evangélico, né? Por ter sido nascido e criado na igreja, eu não tenho um testemunho de fé, assim, daqueles que o pessoal fica com o queixo caído, né? Sim. Mas isso não significa que eu não era tão necessitado de Cristo como aqueles que possuem esse tipo de testemunho, né? Então, cara, eu acho que isso aí é a maior bênção, né, cara? Sim. E na verdade, olhar para a minha própria história mostra o quão dependente da graça de Deus eu era. Sim. Isso é uma evidência muito forte, assim,
para mim, né? Uhum. Eu fui para o seminário com 18 anos, 17 para 18 anos, então hoje eu sou formado em teologia, né? Fiz o curso no Seminário Batista Sul Fluminense, aqui da nossa região. Aos 21 eu me formei no seminário, e depois disso eu entrei no curso de História, que é hoje onde eu estudo, né? Eu faço História, estou no 5º período, me formo ano que vem. Legal. E nesse tempo, nessa vivência de igreja, né, já fiz muita coisa. Já fui do louvor, já dirigi culto, já preguei, já fiz viagem missionária. Mas você cantava ou você tocava? Não, tocava contrabaixo. Contrabaixo, legal. Isso. Já fiz viagem missionária, já rodei, como todo bom jovem de igreja, já rodei todas as áreas, né? Uhum. E aonde eu realmente identifico que Deus me chamou para isso, eu fui líder de jovens na igreja aonde eu cresci e nasci, né, que foi a primeira igreja batista de Pinheiral. Fui líder de jovens lá há 2 anos. E depois de lá, eu fui para Redentor, que é onde hoje eu sou líder de jovens. Legal. Que é a igreja batista do Redentor em Volta Redonda, né? Hoje eu congrego lá, sou líder de jovens lá e faço parte da equipe pastoral da igreja. Inclusive, né? É a igreja do pastor Paulo, né? Sim, que tem aqui um episódio gravado, né? Tem um episódio com ele aqui. Legal, isso aí. Então hoje a gente está congregando na Redentor e a gente lidera os jovens daquela igreja. Legal, cara, legal. E assim, você como você disse, você é líder dos jovens lá na sua igreja. E como que é cuidar dos jovens, assim, principalmente nessa era, né? Esse tempo ao qual nós estamos vivendo, tempos difíceis, né? A gente poderia dizer assim. Rapaz, é um tanto quanto interessante responder isso, né? Eu trabalho numa escola, né? Por estar fazendo história, já estou inserido no meio das escolas ali, né? Uhum. E vez ou outra eu tenho que dar uma aula de história para os alunos. E eu sempre me pego dando alguns exemplos do tipo, galera, na minha época não era assim não, cara. Vocês estão muito avançados, vocês estão muito dependentes. Cara, uma criança de 4 anos já sabe mexer ali no... Exatamente, eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, na minha época não era assim não. Uhum. Mas, com os jovens eu não tenho esse privilégio ainda de falar isso, né? Sim. Eu estou inserido nesse bojo da juventude, né? Eu tenho 24 anos. E isso, por estar inserido nesse bojo, eu tenho vantagens e desvantagens. Vantagens porque os questionamentos deles são os meus questionamentos, sim, né, enquanto jovem. Sim. Então, não é porque eu os lidero que eu não tenha esses questionamentos ou essas dúvidas ou esses problemas. Sim, claro. Estou inserido nesse meio, né, nesse bojo problemático que é o século XXI. Sim. Então, eu tenho uma vantagem de conhecer de perto a realidade deles, uhum. Mas eu também possuo uma desvantagem por ser desse meio. Sim, entendi. Então, as mesmas crises que eles vivem, eu também vivencio. Claro. E isso me gera uma necessidade muito grande, e a Redentor, graças a Deus, tem me suprido nesse sentido, que é conviver com irmãos mais velhos. Então, eu tenho convivido com os irmãos que fazem parte da equipe pastoral. Eu sou o mais novo, né, dali. Então, tenho caminhado com eles, tenho aprendido outra experiência, com eles, né? Uma outra experiência, uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de enxergar os problemas. Sim. E esse contato, né, entre eu e os mais velhos tem gerado também um contato mais saudável entre eu e os jovens. Legal. Mas, respondendo basicamente a pergunta, né, como que é lidar com os jovens nessa era, é um pouco complexo, né? Por quê? A gente está numa realidade em que os jovens hoje eles têm acesso a qualquer tipo de informação na palma da mão, como você bem disse, né? 4 anos de idade ele já tem acesso a tudo. Então, o que acontece é o seguinte, que eu percebo, né? Os jovens eles transportaram esse tipo de relação que eles possuem com a realidade, né, com a tecnologia, para o relacionamento com Deus. Sim. Então, como que eu acho que eles transportaram? Por exemplo, eles têm tudo na palma da mão a qualquer instante e no mesmo segundo que eles clicam. A um clique eles têm todo tipo de informação. Sim. Eles transportam esse padrão de relacionamento para o padrão de relacionamento com Deus. Então, eles acham que Deus vai responder às demandas deles da forma que um celular responde. Mas quando eu digo responder, não é responder de maneira assim... responder perguntas, né? Mas responder de maneira relacional, né? Uhum. Eles esperam que o relacionamento deles com Deus é o mesmo que eles têm com o celular, com a tecnologia. Rápido, tudo rápido, tudo imediato. Né? E não é assim. E aí, isso gera um outro problema, tá? Por eles entenderem e observarem Deus nas óticas, ou na cosmovisão, ou pelas lentes da modernidade, eles acreditam que Deus é de uma forma, em que a Bíblia não revela que Deus é dessa forma. Uhum. Então, eu me pego muitas das vezes no meio de jovens em que enxergam Deus de uma forma em que a Bíblia não apresenta Deus dessa forma. Sim. Basicamente, eu não sei se você já viu, mas eu gosto de seriado, né? Então, a gente tem uma série, se eu não me engano, é na Amazon. Já tem tempo que eu não a vejo. Mas
se chama Deuses Americanos, né? Já ouvi falar. Do Neil Gaiman. É baseado num livro do Neil Gaiman. Então, a série ela é uma série em que apresenta vários tipos de deuses, né? E qual que é o enredo da série? O enredo da série é que os deuses modernos eles estão sendo fortalecidos por causa da modernidade, então um deus da tecnologia, da globalização, da mídia, enquanto os deuses antigos, né, como os deuses da Grécia, o deus cristão, por exemplo, eles estão sendo enfraquecidos, porque agora o centro de adoração do homem não é mais os deuses antigos, e sim os deuses modernos. Sim. Então, o enredo é que os deuses modernos fortalecem e os deuses antigos se enfraquecem porque não tem mais adoração. Mas a sacada é interessante, é o seguinte, que quando você olha para os deuses antigos, você tem vários tipos de Cristo. Então você tem um Cristo de uma forma, você tem Cristo de outra forma, você tem um Cristo, por exemplo, conservador, você tem um Cristo progressista, você tem um Cristo que se relaciona com mulheres, você tem vários tipos de Cristo. Sim. E qual que é a sacada e por que eu acho essa série genial para trazer ela para o chão de igreja? Que, na verdade, é esse tipo de visão em que hoje eu encontro muito no coração dos jovens. A gente tem vários tipos de Cristos. Uhum. Eles observam Deus de várias formas. Essas formas estão influenciadas pelas lentes pelo qual eles enxergam o mundo. Sim. Então, assim, a maior dificuldade, né, como é cuidar dos jovens nessa era, é apresentar o Deus bíblico. Olha, Sim. Vocês, infelizmente, estão sendo idólatras. Sim. Mesmo que a idolatria de vocês possui o rosto e a forma de Jesus. Sim. Mas é um Jesus que não é bíblico. É um Jesus que as Escrituras não revelam. Então, E traz confronto, né? Traz um confronto, exatamente. Então, assim, lidar hoje com jovens é lidar com jovens que esperam um relacionamento ao mesmo instante, né, instantâneo, relacionamento fast food, né, como o pessoal vai falar. Sim. E com possíveis idólatras, Sim. em que olham Cristo ou conhecem Cristo da forma em que eles acham que Cristo é, mas não como a Bíblia fala. Eu gosto muito de uma pregação do Paul Washer, em que ele diz que se ele ficar alguns minutos conversando com membros de igreja sobre Deus, sobre quem é Deus segundo as Escrituras, no final da conversa esse irmão da igreja vai falar assim para ele: olha, realmente esse Deus aí eu não conheço, eu não acredito nesse tipo de Deus que você está me apresentando. Sim. E aí ele fala que ele responderia: realmente, esse não é o seu Deus, mas é o Deus das Escrituras. Sim. Então é basicamente Sim, o que acontece também com os jovens. Sim, sabe? cara. E assim, eu vejo muito essa questão, como você falou, questão midiática, né, Sim. do fast food. Eu vejo muito que às vezes, assim, por exemplo, quem expõe as Escrituras, às vezes, de certa forma, sai em desvantagem nessa batalha, porque até o que acontece com muitas igrejas que acabam abrindo as pernas pro mundanismo. Sim. Para poder agradar os jovens, para poder fazer com que os jovens se sintam à vontade, se sintam ali satisfeitos, né? E às vezes acabam trazendo shows pirotécnicos, né? Show de fumaça, de cortinas, de luzes, exatamente para satisfazer esse Deus, né? Dessa Sim. era, né? E a gente vai perceber, cara, que isso é muito limitante. Uhum. Uma hora, esse tipo de oferecimento, esse tipo de demanda, ela para. Ela não supre as necessidades. Uhum. Porque, na verdade, a necessidade de um jovem é a mesma necessidade de um adulto, é a mesma necessidade de um velho, é a mesma Sim. necessidade de uma criança. Uhum. É necessidade por plenitude. Uhum. É necessidade por satisfação. E isso só Cristo, só as Escrituras podem prover. Então, a gente cai num erro muito grave quando a gente acha que trabalho com jovem tem que ser infantilizado, sabe? Que jovem não pode estudar cristologia, que jovem não pode estudar teologia, que jovem não pode estudar... Não, a gente cai num erro muito grave. Sim, sim. Jovem precisa de Deus, jovem precisa de Cristo, jovem precisa das Escrituras. Então, é uma forma em que a gente tem tentado abordar aí. Eu sempre falo pro pessoal que Calvino, por exemplo, com 25 anos de idade, já estava terminando as institutas. Sim. E às vezes a gente acha que jovem, que a gente não pode falar sobre teologia, que vai enrijecer, vai afastar o jovem, né? Sim, é o contrário, né? Bem, qual é a maior dificuldade, né? O desafio que você entende, né? Que o jovem sofre quando o assunto é viver o evangelho? Cara, eu acho que... Vamos lá, a gente estava falando sobre tecnologia, globalização, né? E, consequentemente, esse é o mundo dos jovens hoje, é o meu mundo, né? Eu gosto de tecnologia, por exemplo. Isso aqui que a gente está fazendo... É tecnologia, né? Tecnologia, né? É graças à tecnologia. Sim. Então, o jovem hoje, ele está acostumado com o mundo de informação. Então, por exemplo, quando eu entrei no seminário, quando eu tinha meus 18 anos, né? 17, 18 anos, isso foi há 6 anos atrás, a gente tinha um acesso à informação, mas que não era tão gritante como hoje, tá? Então, por exemplo, quando eu entrei no seminário,
eu não conhecia um mundo teológico como hoje o cara consegue entrar no YouTube e digitar 2D Teologia lá e ter um canal de YouTube que fala de teologia com 600 mil inscritos. Sim. Ou que tem um Teologicamente no podcast pro cara ouvir, tá entendendo? Eu não tinha isso. Então, por exemplo, um exemplo básico, né? Eu fui saber o que era calvinismo e arminianismo quando eu entrei no seminário, propriamente dito. Hoje o garoto com ensino médio, ele já sabe o que é isso, ele já tem esse acesso, né? Esse mundo de informação. E aí, qual que é o problema disso? Tem inúmeros benefícios, o cara pode consumir bom conteúdo, o cara pode aprender boa teologia, o cara pode aprender boas coisas. Mas o problema é quando isso se torna um ídolo, quando isso se torna o Deus do coração dos jovens, ou o Deus do nosso coração, né? Que é o conhecimento. Então, na verdade, o que eu vejo que acontece muito hoje no meio cristão é que o evangelho, né, o cristianismo se tornou uma bandeira intelectual. Então, por exemplo, eu sei muito bem que o cristianismo responde muito bem às demandas filosóficas da existência. Eu sei disso. Mas, ainda assim, antes dele responder às demandas filosóficas da existência, ele responde às demandas pessoais do meu coração. Sim. Ele me salva. Ele me redime. Ele te confronta também. Exatamente. Ele me apresenta Cristo. Ele me apresenta um propósito de vida, um porquê viver e para onde eu estou indo. Ele me apresenta um drama existencial em que é resolvido, solucionado na pessoa de Cristo. E aí o problema hoje um grande desafio para o jovem é que ele tem esse acesso à informação, essa boa teologia, mas ele não faz ou ele não vive segundo aquilo que Paulo recomenda a Tito, que é viver de maneira que você tenha uma boa fé, uma boa sã doutrina, mas que isso tudo se destine, né, à piedade, à prática. Então, o que eu demorei muito a aprender, por exemplo, quando eu fui para o seminário, cara, tudo aquilo ali que eu aprendi, que me encantava, brilhava nos olhos, só tinha sentido no chão de igreja. Você demora a aprender. Não saía dali. Só tem sentido aplicado no coração do irmão. Você tá entendendo? Então, o que hoje eu vejo que impede muito o jovem a viver o evangelho é lógico que são as realidades lá fora, né? Que são os pecados, que são as propostas, né? do mundo, né? Quando a gente diz mundo, né? Mas também essa intelectualização da fé, onde ele tem uma demanda existencial, onde ele quer discutir, por exemplo, como ele discute direita e esquerda, como ele discute Marx e Engels, como ele discute sociologia, ele quer discutir o cristianismo. E que bom que ele quer discutir o cristianismo, que bom que ele quer discutir teologia. Mas o problema é quando isso só fica na discussão, só fica na intelectualidade, só fica no campo da mente, não se reverbera no coração, não se reverbera no chão da igreja, sabe? Sim. Evangelho é chão de igreja, evangelho, boa teologia é produzido no coração dos irmãos, é produzido no púlpito, é produzido nos bancos. Então, eu acho que esse é um grande desafio hoje para o jovem, sabe? Entendi. Transformar todo esse conteúdo que ele tem, acesso, né, todas essas informações, exatamente, para o chão de igreja. Sim. No segundo capítulo de Tito, Paulo vai falar inúmeras práticas que os irmãos devem ter. Então, ele fala que os homens eles precisam tratar as mulheres como se fossem irmãs. Sim. E ele vai discorrer vários comportamentos. Ele vai falar que as mulheres têm que ser moderadas. Mas por que Paulo está falando isso? Na carta ali paulina, né, nas cartas paulinas vai ter boa teologia, lógico que vai ter. Vai ter filosofia, vai ter. Vai ter ontologia, né, a questão do ser, vai ter. Sim. Vai ter tudo isso. Mas vai ter prática cristã, porque para Paulo tudo isso só se transforma em boa prática. Tem que viver segundo a piedade. Sim. Então eu acho que esse é um grande problema hoje que a gente enfrenta. É um benefício, sim, mas é um problema também. Eu poderia... Isso que você está falando é igual uma cena que o pessoal... Uma figura, né, que o pessoal costuma usar do crente dinossauro, né? Cabeça grande, sim, e os braços pequenos, curtos para... E isso, ao mesmo tempo, gera uma má... o pessoal vê a teologia como algo ruim, né? Sim. Por causa disso. Cara, essa é a tentação do teólogo. Essa é a traição do teólogo, né? Eu fiz teologia muito novo, entrei para o campo da teologia muito novo e me senti tentado por isso. E na verdade, traí Deus com isso. Por muito tempo eu achava que teologia era para os campos acadêmicos. Sim. E é também. Glória a Deus que seja. Que realmente, de fato, se reverbere lá. Mas, cara, não tem sentido se isso só fica lá. Tem que ficar aqui, tem que ficar no chão da igreja. Sim. Sabe? Então, é um grande desafio. Tanto para o jovem, cara, quanto para mim, líder, sabe? Que sou jovem, né? Isso aí. Eu tenho lido um livro, ainda não terminei, estou lendo, livro sobre pequeno livro, acho que é Pequeno Livro para Novos Teólogos, do Kelly Kepic, da editora Cultura Cristã. E nesse livro ele aborda exatamente isso, que
a teologia ela tem que se transformar em prática, né? Sim. Em adoração, Sim. né? Em comunhão com Deus, uma vida espiritual, não só na parte acadêmica, como você está falando. Exatamente. A gente tem um livro também muito bom, Recomendações a Jovens Teólogos. Cara, Sim. eu não sei pronunciar bem o nome do autor, mas só jogar esse nome na internet que você acha. É um autor alemão, teologia alemã, eu gosto muito. E ele vai falar o seguinte, que o primeiro grande problema da existência humana é quando a gente para de falar com Deus da segunda pessoa para a terceira pessoa. Então a gente para de falar tu para começar a falar sobre Deus. A gente para de falar com Deus e começa a falar sobre Deus. Sim, sim. Então essa é a tentação do teólogo, Sim. sabe? Essa é a tentação do jovem. A gente quer falar sobre Deus, mas não quer falar com Deus. Então essa é a tentação que a gente tem hoje. Né? Legal, cara, legal. E que fica aí de alerta, né, para quem está nos ouvindo, né, para não cair nessa tentação, Sim. né, de querer falar sobre Deus, mas não falar com Deus, né? Exatamente. Legal. Bem, e quais são aí os desafios? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas mais especificamente, quais são os desafios do jovem cristão para o século XXI? Sim. Então, é interessante, né? E se torna até paradoxal, até aparentemente contraditório. O jovem ele tem muita informação, ele tem muita coisa. Por exemplo, ele faz inúmeros esportes, ele faz inglês, ele faz francês, Sim. ele faz... ele lê teologia, ele lê história, ele lê filosofia. Ou tem jovem que não gosta de nada disso, mas malha, faz isso, faz aquilo. Sim. Mas ao mesmo tempo ele é apático. Quando você está falando de jovem cristão do século XXI, todas essas demandas, né, ou todas essas opções tornam o jovem apáticos em relação a Deus. Então, muitas das vezes a gente pega o jovem no mundinho dele, sabe? No mundinho existencial dele. É um cara que não quer fazer nada, que não quer desenvolver, tem medo, talvez, tenha timidez, talvez, mas muitas das vezes conforto por não querer fazer nada, sabe? E aí, cara, isso é um problema, porque a gente começa a ter jovem que não quer fazer nada. Mas aí a gente tem que investigar essa raiz, sabe? Por que não quer fazer nada? Porque muitas das vezes eles nem creem em Deus. Sim. Tá? Ser nascido e criado na igreja não significa muita coisa. Não significa nada, na verdade. Sim. E muitas vezes eles não creem em Deus. Muitas das vezes você vai pegar jovens que são céticos. Eles ainda não calcularam o custo de se crer em Deus. A gente tem a aposta de Pascal, né? A aposta de Pascal, do Blaise Pascal, ele vai dizer o seguinte, matemático francês, em que toda decisão tem um custo. Então, entre escolher X e Y, isso demanda um custo. Sim. Então, ele vai dizer o seguinte, por exemplo, a gente tem uma proposta, que é a aposta. Né? A aposta é o seguinte, se você apostar no X, se você perder, você perde, mas se você ganha tudo. Sim. E tem o Y. Se você apostar no Y, você não ganha nada e não perde nada. Sim. Todo aquele que pensa, né, ou que é um pouco mais ambicioso, vai votar em X, porque ele vai perder nada, mas ele pode ganhar tudo. Mas pode ganhar tudo. Pode ganhar tudo. O Y, ele não perde nada, mas também não ganha nada. Sim. Então, toda decisão tem um custo. Trazendo isso para o cristianismo, C.S. Lewis faz isso muito bem, a gente precisa entender que, então, a decisão de um cristão também implica em custos. Então, quando a gente está falando no campo de crer, né, do ceticismo, a gente tem um custo entre optar por Deus ou não, acreditar nele ou não. E esse custo é caro às vezes. Então, você pode realmente pensar que Deus não existe. Tá? Muito bem, é uma opção sua. Mas a gente tem dois possíveis custos nessa decisão. Como, por exemplo, um ateu pode achar que se ele opta pelo ateísmo, ele morrendo, aquilo ali acaba no pó e acabou. Não tem sentido nenhum. Sim. Tá? Se ele tiver certo, o crente vai acabar com ele no pó. Sim. E acabou. Não vai ter perda. Não tem perda e não tem ganho. Isso. Tá? Mas se o crente ou se o cristão tiver certo, o ateu tem muita perda. Tem muita perda. Tem muita perda. Uhum. Então, o que eu acho que os jovens hoje precisam, e o líder de jovens principalmente precisa entregar isso para ele, toda decisão tem um custo. Vocês são apáticos. Essa apatia muitas das vezes está ligada a um ceticismo. Tá? E a gente precisa resolver isso. E aí, cara, a gente precisa investigar bem isso, porque por que eles são céticos? Por que a igreja... Porque muitas das vezes, cara, muitas das vezes não, eles estão inseridos num meio em que a gente está chamando de pós-modernidade já. E pós-modernidade basicamente é o quê? A destruição de metanarrativas. O que é metanarrativas? São as grandes narrativas da história. Então, a gente tem o cristianismo, a gente tem as grandes religiões, a gente tem as grandes explicações da história. A pós-modernidade fala que isso tudo é balela.
É relativo. Não tem sentido. Sim. Quebra isso. Então, a gente, a partir da pós-modernidade, não tem verdade absoluta. Tudo é relativo, tudo é subjetivo. Então, essa galera, mesmo que eles não saibam, tá? Mesmo que eles não saibam, eles são influenciados por Derrida, eles são influenciados por Foucault, por Judith Butler, por teóricos que são da pós-modernidade, né? Ou aqueles que a gente chama de pós-estruturalistas. Então, por que eles são apáticos? Por que eles são céticos? Porque muitas vezes a formação deles intelectual é baseada nisso, num relativismo. E aí, cara, eles precisam de líderes que saibam as suas demandas, saibam as suas realidades, mas eles precisam também de líderes que orem para que Deus rasgue o coração deles. Legal. Porque é o seguinte, cara, por mais que eu explique tudo isso para eles, olha, vocês pensam assim por causa disso, cara, isso só vai fazer sentido se Deus tocar e rasgar o coração deles. Sim. É o que Bavinck, por exemplo, um bom livro também para os irmãos lerem, é A Certeza da Fé. Ele vai dizer o seguinte, cara, que a certeza da fé, ela é uma certeza que ninguém tira da gente. Você não consegue provar empiricamente, eu também não. Eu não consigo transcrever isso em papel, você também não. Os irmãos que nos ouvem também não. Ninguém consegue provar didaticamente, empiricamente, cientificamente a nossa certeza. Mas nós somos capazes de morrer por ela. Sim. Que é uma certeza que invade o nosso coração, que preenche a nossa existência, que dá sentido. Então, antes de qualquer coisa, para que ele deixe de ser cético, Cristo precisa rasgar o coração dele. Sabe? Sim. Precisa destroçar o coração dele para que ele saiba que aquilo agora que ele recebeu faz sentido. Dá sentido à existência dele. Então, os desafios dos jovens hoje é largar a apatia, largar o ceticismo, largar as inconstâncias. São inconstantes, muito inconstantes. Mas Deus tem sido bom. Deus tem levantado seu remanescente, né? Deus tem tocado no coração de diversos jovens. E nós podemos ver isso, né? Na história da igreja, podemos ver isso hoje. E continuar orando por isso. Sim. Eu particularmente acredito que esses dois pontos que você tocou que me chamou bastante atenção e que eu acredito também que seja um desafio, que é essa questão da pós-modernidade mesmo, da questão do relativismo e a questão das informações. Eu acho que esses são dois pontos que, para mim, mexe com a cabeça do jovem, né? O cara, quando ele entra para a faculdade, chega na faculdade, o professor dele começa a falar, essa verdade aí que você ouviu sua vida toda é relativa. Então, pronto, o cara já racha no meio. Sim. E fora as informações que ele tem a todo instante, que às vezes ele não consegue filtrar essas informações, não consegue, não, essa daqui é boa, essa daqui não é. Então, acho que... Cara, e é por isso que, por exemplo, a ideia de cosmovisão ela é muito importante no meio dos jovens, sabe? Trabalhar isso é excelente, cara. Responde essas demandas, sabe? Então, é importante observar isso. O líder de jovem ele tem que estar atento a essas demandas, sabe? Tem que estar... E, cara, outra coisa, tem que estudar tudo isso, sabe? Ele não precisa ser um Jonas Madureira, né, da vida? Mas ele... precisa estar atento, precisa estar atualizado. Precisa estar atualizado. Legal. E fora também, né, assim, só pra gente... porque assim também, às vezes a gente pensa que... vou dar um caso aqui, um exemplo. Por exemplo, às vezes uma família, ela tá acostumada ali a ouvir funk, por exemplo. E por ouvir funk, às vezes a família, a mãe, o pai, enfim, já tem esse estilo de vida. Às vezes usar uma roupa mais curta, mais apertada. Sim. E um belo dia o Senhor vai trabalhar no coração dessa família e eles começam a vir para a igreja. Só que às vezes a filha dessa família, ou né, um jovem dessa família, ainda não teve essa transformação. Às vezes ainda vai para a igreja de short, de saia curta. Sim. E aí o que a família faz? Transfere às vezes essa responsabilidade para o pastor da igreja. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes esse trabalho também precisa ser feito em casa, né? Sim. Às vezes não é só achar que essa responsabilidade agora, toma aí, né, ensina minha filha agora a andar comportadamente, né, a se vestir de forma modesta, mas esse trabalho também precisa ser feito em casa, né? Cara, e aí, olha só, eu não sei se você já viu, né, mas, cara, a gente vê pouco relação entre o líder jovem e os pais dos jovens, entendeu? Inclusive, talvez seja um projeto em que a gente vai começar a desenvolver lá na igreja, né? Ainda não posso falar muito, que eu nem conversei ainda com a galera. Mas eu tenho sentido uma demanda em que eu preciso dialogar com os pais deles. Porque, na verdade, assim, não adianta eu fazer um trabalho ali em que eu explique sexualidade, que eu explique política, que eu explique prática cristã,
sem que os pais deles também entendam as demandas deles. Sim. Então, eu preciso, como líder de jovens, também dialogar com essa galera. Não só com os jovens, mas com os pais. Sabe? Conversar, entender, olha, o que você acha que seu filho é? Sim. O que você acha que seu filho é? Porque assim, às vezes o cara acha que o filho dele é louco. Sim. Entendeu? E não é, ele é só jovem. Entendeu? E aí, cara, ó, isso realça uma outra coisa, né? Que graças a Deus a gente tem feito. É um diálogo muito profundo entre os mais velhos e os mais jovens. Lá na igreja, a gente tem um trabalho no meio dos jovens em que a gente traz a cada 2 meses, 3 meses, depende do calendário, né? Um velho, uma pessoa da terceira idade, para falar com jovens. Então, é um dia em que a gente não tem pauta. A gente senta e a gente quer ouvir o testemunho do irmão ou da irmã. Legal. E eles nos contam. A última vez agora que a gente teve foi com uma irmã muito preciosa, nossa Maria Alice, e ela contou a história de vida dela. E, cara, foi incrível, foi magnífico. Os jovens, assim, ficaram com o coração rasgado. Legal. E aí, cara, isso gera uma relação muito profunda entre os jovens e a Alice e os jovens. Ela os ama mais e eles agora também conseguem ver ela como referência. Então falta, às vezes, esse diálogo, sabe? Parece que tem um abismo. Parece não, existe um abismo, né? Entre os jovens e os mais velhos. Sim. A gente precisa quebrar esse abismo. A gente precisa trazer os dois povos aqui juntos e unificar. Legal. Bem, você como líder dos jovens, trabalhando com os jovens, quais foram as perguntas mais polêmicas aí que você já teve que responder para o jovem lá na sua igreja? Então, isso é engraçado, né? A gente tem pergunta polêmica o tempo todo? O tempo todo. A gente agora está falando sobre sexualidade, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E aí, no último sábado, a gente teve uma pergunta polêmica pra caramba sobre aborto, sabe? Mas não só simplesmente sobre aborto, né? Mas sobre um caso em específico, e aí, o que faria? Então, assim, é um tipo de pergunta que é complicado, que é difícil de responder ali na hora, né? Mas a gente tenta achar, biblicamente, teologicamente, um bom argumento. E, cara, eu não tenho problema nenhum, por exemplo, lá os nossos estudos, eles acontecem de 15 em 15 dias. Então, acaba o estudo, a gente abre para perguntas. Sim. Então, os jovens podem perguntar. E eu não tenho problema nenhum. E existe uma regra muito clara. Olha, eu posso responder não sei. Entendeu? E a pergunta mais polêmica que eu vou te falar, não é polêmica, né? Mas é uma pergunta angustiante, que eu acho que todo pastor já passou. Eu ainda não sou pastor, né, ordenado, mas eu já passei por isso como líder de jovens. Não foi na Redentor e nem foi na PIB. Foi numa outra igreja em que eu estive pregando, dando estudo. Em que uma jovem tinha acabado de perder os pais. Ela era bem jovem, sabe? Tinha seus 16, 17 anos. E ela perguntou por que Deus tinha feito aquilo com ela. Olha. E assim, eu não soube responder. Por que Deus... Na verdade, eu acho que ninguém consegue responder, sabe? Sim. Por que Deus fez isso comigo? Filho, eu não sei. Não sei por que Deus fez isso com você. Mas o que eu pude fazer com ela é abraçar e chorar junto com ela, sabe? Que eu acho que é o papel de todo pastor nessa situação, né? Olha, não sei por quê. Tentar responder. Porque assim, eu posso dar inúmeras respostas, mas eu acredito que nenhuma conforta o coração ali naquela hora. Geralmente nesse caso, assim, nesse momento específico. E a gente chorou um pouquinho, conversamos, observamos um pouco acerca da esperança, né, em Cristo Jesus. Eu gosto muito de um trecho da história que C.S. Lewis descreve, né, nas Crônicas de Nárnia, em que ele conta sobre um menino chamado Diggory, um dos primeiros meninos, né, um dos primeiros personagens da história, em que ele tem uma mãe doente. E, resumindo a ópera, né, Diggory tem uma oportunidade de salvar a mãe dele, através de um fruto. Mas ele tinha feito uma promessa a Aslan, né, que ele entregaria esse fruto para Aslan. Mas a princesa Jade, né, ou a feiticeira Jade, ela tenta Diggory ali, né? Ela fala, olha, você pode entregar o fruto, a maçã, para Aslan, mas você pode entregar para sua mãe que está doente e ela vai viver. Sim. E aí Diggory lembra da sua promessa a Aslan e ele, tristemente, né, angustiantemente, ele entrega o fruto a Aslan. Sim. Ele mantém a sua fidelidade. Mas por que ele entrega? C.S. Lewis fala que ele entrega porque quando ele lembra de Aslan, ele lembra que Aslan chorou com ele. Que Aslan, quando ele contou sobre a sua mãe, Aslan tinha lágrimas nos seus olhos. E isso é muito profundo, cara. Sim. E aí ele entrega o fruto e Aslan, então, milagrosamente também salva sua mãe.
O que eu quero dizer com isso, né? É que muitas das vezes a gente só vai precisar ser lembrado por ter chorado. Por ter chorado. Sabe? Por ter tido lágrimas nos nossos olhos. Sim. A verdade é essa. Então, eu não soube responder para ela, mas eu tive lágrimas nos meus olhos com ela. E isso foi importante para ela. Hoje ela é uma jovem que se manteve na igreja, é fiel, desenvolve um trabalho muito bom na sua igreja. E foi algo importante assim, na minha caminhada e que me marcou significativamente, sabe? Às vezes não teremos respostas. Mas hoje você teria uma resposta. Se alguém te perguntasse assim, por que Deus fez isso? Hoje você teria uma resposta. Talvez sim. Na época eu era bem mais novo, né? Eu tinha meus 19, 20 anos, estava no seminário ainda. Mas hoje talvez sim, hoje eu teria uma resposta. Mas eu não sei, assim, se essa resposta vai satisfazer. Assim, eu não sei se ela responde. Olha, eu posso responder, Deus é soberano sobre a vida. Deus, em tudo que Ele faz, Deus visa a sua glória. Sabe? Eu posso responder muito bem isso. Olha, Deus, Ele quer ser glorificado nisso. E talvez esse propósito maior vai ser revelado com o tempo. E será revelado com o tempo, sabe? Mas sinceramente, o salmista pergunta a Deus também por que Deus colocou ele no fundo do poço. Sim. Eu acho que talvez a pergunta... porque às vezes também a gente falha na pergunta, né? Acho que talvez não seria por quê, mas para que Deus fez isso, né? Sim, e também eu acho que a gente tem que ter sensibilidade no seguinte, olha... deixa eu perguntar também, sabe? Aquela hora ali é a hora dela com Deus, é a hora que ela está se debatendo com Deus. E uma hora a graça alcançará o seu coração. C.S. Lewis, o próprio C.S. Lewis, que escreve sobre o problema do sofrimento, ele vai dizer o seguinte, que Deus, no sofrimento, é uma porta fechada na cara dele, quando ele perde sua esposa. Sim. Então, assim, C.S. Lewis, porque no sofrimento, a gente, às vezes, não encontra muito propósito. Mas a verdade é que depois que todo mundo passa pelo sofrimento, a gente vai perceber o seguinte, que todo mundo passaria de novo. Sim. Porque aquilo ressignifica a vida. Sim. Floresce. Na verdade, eu costumo dizer lá na igreja que Deus se manifesta no palco das nossas fraquezas. Sim. A história cristã é uma história dramática. Sim. A história cristã é uma história dramática. Então Deus se revela no drama. Mas o drama não é o final da história. Sim. Paulo ele disse, né, na minha fraqueza se aperfeiçoou o poder. Exatamente. E Deus também, cara, não responde por que não tiraria o espinho. Sim. Deus não responde que a graça dele bastava. Então, por isso que eu acho que assim, tem pergunta nesse tipo, né, nessa finalidade, talvez não vai ter resposta. Não vai ter resposta. Talvez seja pessoal. Pessoal, claro, exatamente, né? Claro. Eu não consigo, por mais bom que eu seja, talvez, né, nesse sentido de me aproximar, de chorar com a pessoa, mas eu não consigo sentir a dor dela plenamente, sabe? Eu não consigo. Como ela não vai conseguir sentir a minha. Sim. Então eu acho que há espaço para isso na fé cristã. E é nisso que Deus se revela, sabe? É nisso que Deus alcança o perdido, é nisso que Deus restaura a fé, é nisso que Deus fortalece. Mas sem resposta a gente consegue ter, né? Talvez não, mas a gente consegue. A gente consegue dar uma direção às vezes. Consegue dar uma direção, lógico. O que fazer? Olha, vamos fazer isso. Mas eu acho que essa direção, além de teórica, ela tem que ser prática, sabe? Então, vamos junto fazer isso. Tá? Vamos junto orar por isso. Vamos junto caminhar. E eu aprendi muito também, assim, que essa questão, respostas pastorais, às vezes, você não deve, às vezes, você falar, faça isso, mas você fazer com que a pessoa chegue, né, a uma decisão, uma atitude que ela deva tomar também. Sim. Né? Na verdade, sim. A área de aconselhamento cristão é muito rico, né? Ela é riquíssima. E por mais que a gente se aprofunde nisso, a gente sempre vai precisar se aprofundar mais. Sim. A gente tem materiais hoje, graças a Deus, materiais excelentes, mas a gente precisa se aprofundar e realmente, assim, eu acho que muitas das vezes é vivência, sabe? Vai ser sofrer junto com a pessoa, vai ser estar ali. A gente não tem... Rapaz, eu era membro aqui na igreja em Pinheiral, na PIB, e a gente teve um acidente gravíssimo, em que a gente perdeu uma diaconisa, 2 diaconisas, mãe e filha. Olha. E aí, assim, João, cara, por que Deus fez isso? Não sei. Na época a igreja ficou desolada. Mas hoje, cara, a igreja lembra disso, lembra como um período em que Deus nos fortaleceu, em que Deus derramou graça sobre o povo. Sim. Então, na época, sabe, eu não sei o que eu respondi, eu não me lembro de ter respondido nada para a filha delas. Isso, filha de uma e neta da outra. Mas Deus respondeu.
Deus respondeu a sua graça, sabe? A sua misericórdia. Sim. E essa menina hoje é um exemplo de fé para mim. Olha. É maravilhosa. Tá indo para fora do país pregar o evangelho. Olha. Então, assim, o que Deus faz no sofrimento, muitas vezes a gente não vai saber responder. Mas Deus faz. Deus faz algo. Então, talvez para você, essa questão de responder aí, a questão da vida, da morte, né? Foi uma das perguntas mais polêmicas para você. É uma das perguntas mais difíceis, né? Não é polêmica em si. Né? Polêmica, mas difícil. Mais difícil, é difícil. Na verdade, eu acho que é a pergunta mais difícil sempre. Mas se pergunta acadêmica, teve alguma assim, doutrinária? Assim? Então, acadêmica, a gente teve, por exemplo... Não que eu me lembre, tá? Não que eu me lembre, de verdade. Por exemplo, assim, Adão tinha umbigo? Isso a gente responde. Quem veio primeiro? O pessoal pergunta no Instagram, né? O pessoal pergunta no Instagram. Isso a gente sempre responde. Mas de verdade, eu não me lembro de ter respondido. Uma pergunta assim, muito polêmica. Então, o que você acha? Adão tinha umbigo ou não? Já pronto. Realmente não sei. Acho que talvez... Eu já pensei que sim. Então, mas cara, acho que não. Eu acho que faz mais sentido pensar que não. Porque, né? Não veio de... não foi parto, concebido, né? Exatamente. Concebido. Mas eu não sei, cara. Não sabe, né? Eu, assim, de verdade, eu nunca me peguei muito a isso, né, nas escrituras, assim. Às vezes a galera pergunta, né? Jefté sacrificou a filha ou não? Outra pergunta, de onde que veio a esposa de... Como é que é? De Abel. Não, de Caim. De Caim. De onde que veio a esposa de Caim? De Caim. Então, na verdade ali, cara, a gente observa o seguinte, que existe uma lacuna narrativa no texto, né? Não uma lacuna no que está faltando alguma coisa, não é isso. Mas o texto, ele discorre a história, mas passam-se anos ali, né? Não é cronologicamente. Não é cronológico, assim, não é tão rápido, né? Sim. Porque a gente olha para Caim e Abel e a gente acha que é meninos de 12, 13 anos. Sim. E não é isso. Não é. São homens já formados, Sim. né? Segundo a tradição, a gente interpreta que são homens já formados há muito tempo. Já são homens mais velhos. E, possivelmente, o texto, ele não nos informa. Ele vai nos informar um pouco mais à frente. Mas ele nos mostra, por exemplo, que Adão e Eva tiveram outros filhos. Sim. Né? Inúmeros outros filhos. Sim. E o texto, muitas das vezes, não fala desses filhos, mas foca em Sete, por exemplo. Uhum. Não é, então, que Sete foi o terceiro filho. Não é isso. Teve outros filhos, depois o texto focou em Sete. Então, a mesma coisa ali, né? A gente não tem uma explicação dos textos, né, da onde vem aquele povo, mas a gente sabe, historicamente falando, teologicamente falando, cara, eu já ouvi... que esse povo foi que eram descendentes de Adão e Eva e que o texto não deu foco neles, deu foco na história de Caim e Abel, mas eram da mesma família, né, querendo ou não. Cara, eu já ouvi cada explicação sobre isso. Por exemplo, tem uma explicação que eu ouvi que o pessoal falou assim... O pessoal falou assim, lembra de Gênesis 1. Uhum. A Gênesis 1 fala da criação, né? Uhum. Aí, Gênesis 2 é outra criação. Porque Deus fez uma criação lá. Sim. Em Gênesis 1. Aí Deus não se agradou dessa criação e fez outra lá em Gênesis capítulo 2. Uhum. E essa criação ficou fora do jardim. Entendi. E colocou Adão e Eva no capítulo 2, dentro do jardim. Aí que quando Adão e Eva saíram do jardim, eles tiveram contato. Tinha outra gente lá. Já fora. Entendi. Aí por isso que eles conheceram lá. Pois eu já ouvi alguma coisa do tipo. Entendeu? Já. Mas em Gênesis capítulo 5, até como você falou, fala dos descendentes de Adão. Sim, exatamente. E ali vai falar que ele teve filhos e filhas. Sim, exatamente. Então a gente acredita que eram assim, irmãs. Sim. Né? Querendo ou não, talvez irmãs. bem distante, né? Sim. Na verdade, sim. A gente, no início da depois história... que foi proibido, né? Exato. Foi proibido só depois. No início da história, a gente era a única forma possível de se relacionar. de se relacionar e de povoar a terra, né? Então não tinha como fugir disso. Outra pergunta. Ainda em Gênesis, o pessoal falou assim, porque Deus fala que quando for se casar, né, tem que sair da sua casa, sair da casa do pai e mãe e se unir à sua mulher. Quem que era o pai e a mãe de Adão e Eva? O pessoal pergunta, né? Quem que era o pai de Adão e Eva? Se eles não tinham pai e mãe. E Deus falou que uniciar a sua mulher, né, deixar a casa do seu pai e de sua mãe para ir formar uma só carne. Sim. Quem que era o pai de pois a gente não tem, biblicamente a gente acredita que Deus criou, né, Adão e Eva. Então, a gente não tem pai e mãe ali, né? Não tem pai e mãe. Exatamente. Mas já deixou estruturado, né, como é que deveria ser, né? Sim, exatamente. O texto, porque na verdade, cara, a gente olha,
por isso que eu acho que assim, a gente foca muito errado. A gente foca nessas polêmicas, né? Mas, na verdade, o que o texto está revelando é uma forma civil, uma forma social de se existir. Sim. Então, o texto ele tem preocupação ali, não somente espiritual, não somente familiar, mas ele tem preocupação civil, ele tem preocupação social. Então, esse tipo de pergunta, beleza, legal, é interessante, a gente fica quebrando a cabeça, né? Mas ela não vai interferir em nada também na questão da salvação. Em nada. Assim. Talvez, cara, de verdade, seja por isso que eu nunca me interessei. Nunca me interessei. Nunca me interessei mesmo, sabe? De fato. Eu sou bem aquém nesse tipo de pergunta. Sim. E também, as circunstâncias nos formam, né? Eu também nunca tive jovens em que me perguntaram muito isso. Então, por exemplo, lá na Redentor mesmo eu não tenho assim, uma galera que tá preocupada com essas coisas. Às vezes você responde umas coisinhas assim, né, via WhatsApp, mas não é nada demais assim. Batismo por imersão ou aspersão? Imersão, cara. Pô, infelizmente, cara, eu bebi seu batistério aqui, né? Mas tem algumas perguntas assim? Tem. Mas cara, ó, eu acho que você não pode esquecer o seguinte, eu sou da igreja do Paulo Vale. E assim, cara, ele já respondeu muita pergunta pra essa galera. Sim. Então acaba que assim, eu faço pergunta pra ele, porque o cara sabe demais, né? Sim. Então, por exemplo, a gente, de vez em quando, a gente faz isso. A gente reúne os jovens e ele. E aí é livre, cara. Sim. Fogo cruzado. Ó, Paulo, você vai responder agora inúmeras perguntas. E a galera, cara, solta isso. Tipo, dá um umbigo. Não, mas às vezes a gente pergunta assim, porque, por exemplo, às vezes pode vir jovens de outra, por exemplo, eu tenho que não tem essa formação, né? Sim, eu tenho um caso aqui de um membro que na escola dominical, a gente teve uma aula sobre o Espírito Santo e ele perguntou essa questão de línguas. Sim. Né? Então, às vezes, perguntas assim acontecem. Né? Não, é muito importante a gente saber, é muito importante a gente estudar. Lá na igreja, por exemplo, a gente está recebendo muito jovem de outras igrejas, né, que vem de outras tradições. Então a gente tem que fazer esse trabalho, né, de quebrar um pouco as arestas, né? De começar a podar, né? Exatamente, porque a gente vem, por exemplo, eu fui com muitas manias, com algumas coisas. Eu não sou de uma igreja de tradição reformada, né? Não fui formado nisso. Quando eu comecei a vir pra cá, eu ficava com medo, às vezes, de fazer algumas orações que eu fazia lá, que era normal. Rapaz, quando eu fui pra Redentor, coisas bizarras do tipo, dessa acontecia comigo. E outras coisas também, por exemplo, às vezes eu perguntava uma coisa e eu falava, cara, pô, eu acho que isso é tão óbvio pra galera que pra mim não era. Sim. Mas é bom, assim, por exemplo, eu tenho uma boa relação com a liderança da igreja e a galera é muito solícita, porque, na verdade, a maioria da Redentor também veio de outros contextos. Sim. Né? Tem uma boa galera que vem de outras igrejas. Sim. E que chegam com essas dúvidas. Sim. Mas o Paulo faz um bom trabalho nisso, cara. Assim, não é puxando o saco dele, não. Mas ele faz sim, ele faz uma classe com a galera que chega, né? Então ele explica o que é Redentor, a visão da igreja, e biblicamente o que a gente acredita. Então ele faz um bom trabalho nisso, acaba que a galera fica bem respondida nessa área, sabe? Sim, legal. Mas é legal, cara, a galera se interessa por essas coisas, né? Muita gente vai estudar teologia por causa dessas coisas. Sim. E às vezes a teologia também, quando você vai estudando, ela vai te dando outras dúvidas, né? Sim. Pô, caraca, claro. Agora que eu tô lendo isso aqui, eu ouvi sempre falar sobre isso aqui. Exatamente. E às vezes pode causar... Eu enfrento muito isso, né? Eu vivo num ambiente lá na escola, por exemplo, em que eu tenho outras pessoas de outras tradições, né? Que convivem comigo. E às vezes eles me perguntam algumas coisas que eu respondo, que pra mim é óbvio, cara. Pra mim é óbvio. Mas pra eles não. E aí eles ficam, caramba, como assim? Tipo assim, entra em choque, sabe? Tipo, em desespero. Calma aí, Caio. Assim não, cara. Sim. Mas essa é a diferença, né? Em que a gente tem entre as tradições. Então, realmente, de fato, trabalhar nisso. E é bom sempre que a gente tenha uma classe, né, do tipo na nossa igreja pra gente acertar essas arestas, né? Podar um pouquinho, mostrar. E aprender também com esses irmãos, né? A gente tem que estar aberto também a aprender com outras tradições. Né? Sim. E que tipo de trabalho você tem feito com os jovens lá? Tem trabalho mais sobre evangelismo, missões? Sim. João, então, a gente, cara, hoje tem... E aí, né, responde até a pergunta anterior, né? Sim. Por isso eu te falei que a gente não tem muito essas perguntas polêmicas, eu acho também que é porque os temas em que nós temos trabalhado, sabe? Então, acaba não dando muita brecha para esse tipo de pergunta assim, sabe? Que a galera faz, normalmente.
Hoje a gente no Redentor, a gente tem trabalhado o tema anual da igreja sobre cosmovisão. Então a igreja tem trabalhado cosmovisão. E os jovens também. Explica pra galera o que é cosmovisão. Exatamente. Basicamente, cosmovisão, bem resumido, tá? E bem simplista, mas que cumpre a tarefa de explicar. Cosmovisão é quais as lentes você enxerga o mundo, né? Sim. Ou por quais lentes você lê o mundo. Então, mesmo que você não saiba, você possui uma cosmovisão. Uhum. Você tem uma forma de enxergar o mundo, né? Você tem uma forma de ver o mundo. Essa forma de ver o mundo é influenciada por N situações. Mesmo que você não saiba que elas existam, e mesmo que você nem saiba que elas influenciam a sua vida, mas elas influenciam. Uhum. Então, a gente tem trabalhado sobre cosmovisão. E aí, nos jovens, eu optei por trabalhar a cosmovisão da seguinte forma. A gente dividiu o ano em 3 trimestres. O primeiro trimestre, cosmovisão e prática cristã, a gente encerrou ele recentemente. O segundo trimestre, cosmovisão e sexualidade, a gente começou ele sábado agora, no último sábado. E o terceiro e último trimestre, cosmovisão e política. Então a gente tem trabalhado sobre essas 3 óticas, né? Sobre prática cristã, a gente trabalhou humildade, preguiça, comida, relação do cristão com a comida, relação do cristão com a preguiça, humildade, vocação cristã, jejum. E agora na sexualidade a gente vai trabalhar sobre os assuntos que estão relacionados em pauta na sexualidade, né? Então a gente tem trabalhado cosmovisão nesse tripé, né? Sexualidade, prática cristã e política. Além disso, a gente tem um trabalho de assistência social, né, com jovens, onde a gente assiste algumas famílias carentes. Mas esse trabalho, no momento agora, nesse tempo específico, né, hoje, dia 11, ele está parado, está pausado, porque a gente está reestruturando ele. A gente não quer incorrer no erro de machucar quando a gente ajuda. Sim. Tá? Então a gente quer suprir as reais necessidades dessa galera. Então a gente está pausado hoje para reestruturação. Mas a gente trabalha com isso. A gente tem o culto de oração, que a gente realiza dominicalmente, 1 hora antes do culto. Ou seja, o culto é às 10 e a gente começa o culto 9 horas. 9h15, na verdade. Sim. São 45 minutos. Então a gente tem o culto de oração, que é promovido pelos jovens, tá? Além disso, a gente tem os estudos de 15 dias. Então é um sábado sim, outro sábado não. Sim. Tá? E é dividido por temáticas, né? Então eu já tenho o calendário, por exemplo, do próximo trimestre inteiro. Então eu já sei o que cada sábado vai tratar. Entendeu? Além disso, a gente trabalha muito profundamente, isso é muito importante pra gente. Essa relação entre os mais velhos e os mais novos, que eu falei mais cedo, é muito importante pra gente isso. A gente tem tem tentado promover essa integração, e essa integração ela tem gerado um fruto muito bom. A gente tem hoje as meninas frequentando os estudos das mulheres, olha que legal, e os meninos frequentando os estudos dos homens. Sim. E isso tem sido muito bom. A gente está em fase de desenvolvimento de um trabalho em que a gente vai ter um momento com os meninos dos jovens, e as meninas, das meninas a gente vai precisar ainda continuar orando para que Deus prepare alguém. Mas os meninos a gente já está engatilhando isso para que os jovens comecem a trabalhar de maneira assim. Esse trabalho vai ser muito informal, vai ser um bate-papo, vai ser uma ideia mesmo de que a gente crie relações para que a gente confesse pecado. Então, a gente está em desenvolvimento nisso, já deve começar nos próximos dias. Então, a gente tem trabalhado basicamente dessa forma, cara. Tem sido um tempo, assim, muito precioso, muito bom. Os jovens, eles têm sido realmente alcançados por Deus, e Deus tem sido generoso conosco, cara. Verdade que, assim, tudo que eu te falei aqui, ó, que a gente faz lá, cara, não é porque a gente sabe e entende de jovem, não, cara. Isso daí é tudo assim, na prática, entendeu? Sim. Errando, falhando, não deu certo, a gente muda. Vamos testar isso daqui, vamos testar esse projeto piloto. Buscando referências. Com certeza, cara. Ixi, nossa, eu consumo muita gente, sabe, em específico, assim. Não consumo um cara em específico em líder de jovens, não consumo, porque eu não conheço. Na verdade, conheço um, que eu consumo ele, mas não é tanto, que é o Alexandre Mendes, que é o Sacha, né? O pessoal conhece, da Fiel. E ele faz um bom trabalho na igreja dele. Então, no início dos meus trabalhos, eu sempre olhava algumas coisas dele. Mas eu consumo muita gente no geral, né? Consumo muita gente. E aí, cara, qual que é a maior finalidade hoje que a gente tem lá na Redentor para trabalhar com jovens? Né? Primeiro, não infantilizar os jovens. Não é infantilizar, cara. Não infantilizar, não tem por que infantilizar. Sabe?
a gente tem que trabalhar coisa boa com eles. A Bíblia. A gente nunca fez festa. Sim. A gente nunca fez festa. A gente sempre trabalhou Bíblia com eles. Isso tem sido bom, cara. Tem gerado frutos saudáveis. Trabalhar para que os jovens, cara, se tornem a liderança da igreja, sabe? Não tem sentido para mim que os jovens não façam nada na igreja. Uhum. Ou que eles façam somente no culto jovem. Primeiro que a gente nem dá esse nome, culto jovem. A gente dá estudo porque eu não quero gerar no coração deles a diferença em que tem um culto no sábado e um culto no domingo. Não. Sim. É o culto da igreja no domingo. Sim. E no sábado é o estudo do jovem. Sim. De 15 dias também, para que não tenha aquele negócio, né? Todos no final de semana. Mas a ideia, cara, é que esses jovens sejam a diaconia daqui a alguns anos, sejam o tesoureiro, sejam inúmeras pessoas ali desenvolvendo trabalho, né? Além disso, cara, a gente aprendeu muito errando, né? Então, por exemplo, eu acredito muito nisso. Todo líder luta contra um déspota. O que é um déspota? Né? É alguém que é um tirano em que tem apoio do povo. Sim. Então, todo líder luta contra um déspota dentro dele. E eu luto com o meu. E para lutar com o meu, eu fui abençoado por Deus com 4 garotos, né? 3 garotos, na verdade. Mateus, Pedro e Diogo. E eu tenho compartilhado o púlpito dos jovens com eles. Sim. Então, eu falo nos jovens hoje, por exemplo, no próximo trimestre, nesse de sexualidade, eu vou falar 2 vezes só, em 3 meses. Eles que vão falar o resto. Então, Deus tem sido bom, sabe? E aí, cara, líder tem que descentralizar. Sabe? Tem que dar tarefa pra galera. A galera tem que comprar ideia, mas comprar ideia fazendo. Uhum. Então, a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido, sabe? Deus tem sido bom. E, cara, não pense que é mérito meu, porque Deus tratando meu orgulho, é Deus tratando minha arrogância, sabe? Então, por isso quando eu falo que os meninos são presentes de Deus, realmente são. Sim. De fato são. Então, a gente tem hoje eles trabalhando com a gente. Tem sido maravilhoso, cara. E assim, eu tô falando de gente que é melhor do que eu, tá? Tô falando de gente que é cabeção, cara. Galera que profundo. Um deles, cara, tá estudando grego profundamente. O moleque desenrola no grego sinistramente. Eu não sei nada de grego, entendeu? Então, assim, outro, cara, tem uma oratória que é incrível, sabe? Uhum. Assim, abismado. O moleque tem uma forma de trazer gente pro lado dele. Que legal, é cara. E tem mais um, cara, que, velho, eu nunca vi alguém tão servo como ele, sabe? Servo, o moleque é demais da conta. Ama a Deus, sabe? E um exemplo de integridade, de alguém, assim, correto diante de Deus. E a gente tem o Paulo como referência, sabe? A gente tem o Paulo que estuda profundamente. Cara, eu falo disso aqui, ó, ele vai me matar depois de ter falado tanto dele. Porque, o cara é humilde demais, sabe? Então, por isso eu falo que a Redentor é um presente pra mim, cara. Uhum. O que Deus tem feito não é porque eu sou bom, mas é porque Deus tem sido generoso conosco. Sim. Então, eu sou muito, assim, agraciado por Deus nesse sentido, sabe? Feliz por ver o que Deus tem feito lá no nosso meio. Legal, cara. Basicamente é isso, né? Legal. Não, e essa... Até a gente, como a gente falou muito aqui, essa questão desse tempo presente, né? Do século XXI, da pós-modernidade. Eu acredito que esse trabalho, né, cara, de trabalhar essa cosmovisão seja muito importante, né? Cara, muito. Assim, é bizarro. É bizarro como que isso tem sido bom para os jovens, sabe? No último estudo, a gente falou sobre revolução sexual, revolução francesa, a gente falou sobre ideologia de gênero e alternativa cristã para o estudo. E são temas que têm que ser abordados, né? Não adianta. Cara, olha só. Sexualidade é um tema que está me tirando da minha área de conforto. Minha área de conforto vai ser política. Sim. Que eu faço uma pós nisso, né? Em cristianismo e política. Então, essa vai ser minha área de conforto, que é história, né? Por causa da pós. Eu gosto dessa área e tal. Mas sexualidade está me tirando do conforto. Tá mexendo nas minhas estruturas. E, rapaz, se a gente for para perceber, o jovem hoje, o que ele sabe de sexualidade, ele sabe de vozes da cabeça dele, que ele tirou da cabeça dele, e o que ele aprendeu lá fora. Que na igreja ele não aprendeu nada. Ele só aprende que não pode fazer as coisas, mas não sabe por quê. Então, assim, rapaz, tem sido tão bom pra mim, porque eu tenho aprendido. Você tá entendendo? Pra estudar, pra poder dar o estudo, pra estar com eles, eu tenho aprendido. Então, assim, cara, urgentemente a gente precisa falar de sexualidade na igreja. Sim. Urgentemente, sabe? Por exemplo, as séries, que eu estava vendo uma pesquisa, que as séries que mais fazem sucesso na Netflix são séries voltadas para a sexualidade. Sim, exatamente. A gente tem inúmeras séries hoje em que falam sobre sexualidade e falam à luz de revolução sexual e revolução francesa, não à luz do cristianismo.
Então, à luz do cristianismo, a gente tem um padrão. O ser humano não é fragmentado como as ideologias acreditam que é. Uhum. O ser humano é um ser integral, né? Deus olha o ser humano de maneira integral. Então... Só explicar para o pessoal que quando a gente fala de maneira integral, é corpo, alma e espírito. Porque às vezes a gente trabalha só a questão do espírito, né? Sim. Mas a gente tem que trabalhar também essa questão do corpo e a questão da alma. A gente trabalha integralmente. E aí, cara, o que a gente precisa entender é o seguinte, que por Deus trabalhar conosco de maneira integral, ele vai ter um padrão de lidar com a gente. Uhum. E à luz disso, cara, a gente vai observar o seguinte, que nós, então, não somos identificados, ou nós não somos definidos pela nossa sexualidade. Que ela é apenas uma área da nossa vida. Sim. Você tá entendendo? Uhum. Como, por exemplo, a minha profissão não pode me definir. Sim. Biblicamente falando, a definição que nós temos dos cristãos são pessoas que são em Cristo. Sim. Paulo fala que Deus nos elege, nos predestina, nos justifica para que sejamos a imagem do Filho de Deus. Uhum. Então, a gente perde a nossa identidade. O cristão não é um ser autêntico, ele é um ser de imitação. O Jonas Madureira discorre muito bem isso no livro dele, O Curso do Discipulado. Uhum. Nós somos feitos para imitar. Sim. Então, assim, achar que cristão é autêntico é um problema. Sabe? Agostinho fala, em Confissões, que é um prazer para ele ser igual a Deus, ser como Deus. Mas a gente vai ter Rousseau nas suas Confissões, um autor já mais moderno, em que vai dizer que, por exemplo, ele tem prazer em ser único. Sim. Em ser alguém em que não é definido como os outros. Sim. E mesmo que ele seja estranho, ele é único na sua estranheza. Então olha a diferença. O cristão imita, o secular é autêntico. Cara, o cristão é chamado a uma imitação. Sim. Então, à luz disso, a nossa identidade não pode estar nessas coisas, sabe? Na sexualidade, na política, não pode. Nós não somos definidos como conservadores liberais. Nós somos definidos como filhos de Deus. Sim. Como cristãos. Como aqueles que representam uma imagem de Cristo. Então, tem sido muito rico, cara. Eu, assim, encorajo mesmo. Se tiver líder jovem ouvindo, encorajo a trabalhar com a cosmovisão. Porque, assim, tem sido aquele negócio, assim, aquela figurinha do WhatsApp, né? Que, assim, a cabeça tá explodindo, assim, da galera, porque tem sido muito bom, cara. Sim. Tem sido muito bom. Eu dizer é um pouco complicado, né? Mas eu acho que eles concordam comigo, os jovens lá da igreja. Legal. Cara, tão interessante isso que você falou. Essa questão, às vezes, tá tão sutil de você achar que você não tem que imitar. Esses dias eu recebi um folheto, esse folheto de evangelização. Sim. E já na chamada desse folheto de evangelização, eu já começa dizendo, você é único, você é especial, você é diferente, você... Aí, quando eu terminei de ler, eu fiquei perguntando, então, para que eu vou precisar de um Jesus? Se eu sou único, se eu sou especial, se eu sou diferente, para que eu vou precisar de Jesus? E é um folheto evangelístico. E às vezes está tão, assim, inserido de forma tão sutil, que às vezes a gente não percebe, né? Cara, por isso que a cosmovisão, ela é muito útil pra gente. E eu falo útil na nossa prática cristã. Porque, por exemplo, cara, olha, você perguntar assim, Caio, o que você leu pra falar sobre cosmovisão? Cara, eu li Kuyper, eu li Hermann Doyer, tá ligado? Eu li Agostinho, eu tô lendo Jonas Madureira, eu tô lendo Nicodemos, eu tô lendo Piper, eu tô lendo teologia alemã, eu tô lendo filósofo como Foucault, Derrida, Judith Butler. Tô lendo essa galera toda. Tem que ler também. Tem que ler, mas aí você me fala assim, cara, o que isso tem a ver com os garotos? Cara, exatamente, não tem nada a ver. Porque se eu chegar pra eles e apresentar tudo isso pra eles, eles vão me achar um chato. Só que é tudo isso que normatiza o pensamento deles. É todo esse conjunto de doutrinas, né, de pensamentos, que formam o pensamento deles. Então, por que a cosmovisão é útil? Porque, na verdade, eu vou conseguir mostrar pro menino, pra menina, o seguinte, olha, você vê o mundo dessa forma por causa disso. Sim. Você está enxergando o mundo, você está enxergando que um copo é dessa forma porque olha os pressupostos que envolve a sua mente. Olha o que formou a sua mente. Então, cara, é muito útil para todo cristão, sabe? É um negócio que se reverbera na prática, em como você lida com a realidade, em como você vai, então, agora se engajar culturalmente. Olha, Deus é Senhor de todas as coisas. E é por isso que eu posso produzir arte. É por isso que eu posso produzir música. Sim. É por isso que eu posso produzir política. É por isso que eu posso produzir filosofia, à luz de Deus. Legal. Então, é muito útil, sabe? É um conceito muito útil para mim. Bem, pessoal, nós já estamos chegando ao final desse episódio. E para a gente conhecer mais um pouquinho o Caio, eu deixei até aqui pergunta surpresa, né? Para a gente conhecer mais um pouquinho o Caio,
Vou fazer algumas perguntas e se você puder responder apenas com uma palavra, tá bom? Tá. Qual é a maior alegria do Caio? Cara, complicado. Uma palavra. 3 palavras, tá? Cumprir o chamado de Deus. Ok, legal. Qual a sua maior esperança? Cristo. Legal, cara. Qual o seu maior ponto forte? Eu esqueci o nome do termo agora. Cara, eu consigo movimentar gente à minha volta, né? Eu sou carismático. Carismático. Legal. E qual o seu maior ponto fraco? Arrogância. Orgulho. Soberba. Eu sou tudo isso, cara. DC ou Marvel? Marvel, cara. Infelizmente, gente, Marvel. Eu particularmente diria que... Eu sei que a pergunta não é pra mim. Mas assim, só para o pessoal, eu gosto mais dos desenhos da DC e dos filmes da Marvel. Da Marvel. Igual. Bem, ler ou viajar? Ler. Ler. Legal, cara. Bem, pra gente então finalizar aqui, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais pra gente. Tá. Cara, levem isso a sério, que eu vou dizer, tá? Que é a experiência própria. Você que é líder, ou deveria ser, né? Tirem suas máscaras, sabe? Tirem as máscaras do rosto de vocês. Mostrem quem vocês são. Confessem pecados aos seus jovens, sabe? Mostrem pra eles quem vocês são de fato. Quais são suas lutas. Mostrem pra eles suas fraquezas. Mostrem pra eles que não há uma distância enorme entre vocês e eles. Mas, na verdade, você tá do lado deles. Sim. E a primazia de tudo, cara. Amem a Deus acima de todas as coisas. Sim. Sabe? Porque eu aprendo com Pedro, na pergunta que Jesus faz pra ele, e aprendo, na verdade, com Jesus, né? Na intenção da pergunta. Quando Jesus pergunta pro Pedro se ele o ama, Pedro, tu me amas? Pedro responde 3 vezes que sim. Sim. E nas 3 vezes que Pedro responde que sim, Jesus, ele solicita uma coisa de Pedro: apacente minhas ovelhas, ou cuide das minhas ovelhas. Então, eu entendo que o amor do líder, ou o amor do pastor, ele é transparente a Deus quando ele cuida do seu rebanho, quando ele cuida daquilo que Deus colocou na mão dele. Então, amem a Deus acima de todas as coisas, mas saibam que o amor de vocês no ministério é mostrado e apontado quando vocês cuidam biblicamente do seu rebanho, cuidam biblicamente dos seus jovens, quando vocês colocam o coração de vocês no rebanho de vocês. E é por isso que é importante, cara, tirar as máscaras. Por isso que é importante mostrar quem vocês são, porque isso marca as crianças, sabe? Isso marca os meninos, isso marca a vida deles. E infelizmente, cara, é uma verdade, a gente acha que não. A gente pensa que para ser relevante a gente tem que ser famoso, né? A gente acha que a gente tem que ter um grande canal, a gente acha que a gente tem que ser alguém famosíssimo. Mas na verdade não, a gente vai perceber que a gente faz diferença sendo chão de igreja com eles, né? Andando com eles no dia a dia. Então, essas são as minhas recomendações. Legal, cara, legal. E como que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Cara, então, minhas redes sociais, então, você pode procurar por Caio Fernandes, né? Mas o meu usuário no Instagram, especificamente, que é o que eu mais uso, é Caio F. Figueira. Sim. Então a galera pode procurar lá. Publica uns textinhos. Vou deixar bastante. Eu vejo lá que você publica bastante coisa. Eu gosto de escrever, legal. cara. Legal. Eu vou deixar abaixo aqui, depois do podcast, o link das suas redes sociais. Beleza. O pessoal tá te encontrando. E, Caio, mais uma vez eu agradeço aí sua participação. Prazer. Obrigado pela disponibilidade. Espero que o pessoal possa ser abençoado tremendamente. Sim, aí, cara, esse é o meu desejo. Pelas palavras que você deixou aqui. Sim. Acredito que sim. E eu quero agradecer também a você que nos ouviu até o final desse episódio. Obrigado aí pela participação de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Teologicamente, o seu podcast de teologia.